para você que acompanha a TV Cidade. Hoje estamos aqui para iniciar mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada é a nutricionista Taine Garcia. Boa noite, Taine. Oi, Alex, boa noite. Então, é uma grande satisfação para a gente estar recebendo aqui, até porque você é a primeira mulher que vem ao nosso podcast. É um prazer estar podendo participar e ser a primeira mulher, né? É chique demais, não? Mas aqui o livro, como você disse que gosta de ler, então eu vou te presentear com o meu livro, A História da Minha Vida. Tenho certeza que você vai gostar desse livro. Pode deixar. Sou uma leitora assídua, tá? Eu gosto muito. E me prende muita atenção. É uma forma de distração pra mim. Que Bacana. normalmente a gente fica muito nas redes sociais hoje. É igual a gente estava comentando aqui agora há pouco. E a leitura, ela vem pra tirar a gente desse foco, né? Por mais que a rede social hoje é um local de trabalho nosso. Hoje sem rede social não dá pra trabalhar, né? Não dá pra trabalhar. Mas só que a gente perde muito tempo ali, coisas supérfluas, coisas que não acrescentam muita coisa, mas a gente já acostumou com isso, né? É o hábito. É o hábito. É muito mais rápido e prático você pegar o celular do que você pegar um livro. Porque o livro, ele vai demandar que você tenha atenção, que você tenha concentração. O celular não, você só vai passar no dedo. Pesquisa que você quer, já tá na página certa ali, né? Já tá na página certa, justamente. Então, agora falando aqui um pouquinho sobre a sua profissão. Você poderia ter estudado odonto, medicina, educação física, mas escolheu nutrição. Por que escolheu nutrição? Bom, essa história é muito engraçada porque, na verdade, eu não comecei na nutrição. Ah, não? Não. Eu comecei na agronomia. Que isso, não gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sempre gostei muito da área da natureza. Sempre tive afinidade com a biologia no ensino fundamental, no ensino médio. Então, quando eu comecei a querer fazer a faculdade, eu tinha muito interesse pela área de plantas. Então, a minha prima, na época, Etienne, estava fazendo agronomia. Ela falou, tá, vai fazer. Acho que você vai gostar. E aí, aquela vibe, todo mundo passando na faculdade e eu queria passar também. E aí, eu acabei passando em agronomia. Fiz um ano, só que eu não me encontrei na agronomia. Era muito engraçado, porque todas as matérias que todo mundo detestava, que eram matérias relacionadas a alimentos, eu gostava. Então, a gente tinha uma matéria que chama bromatologia, que é o estudo da composição dos alimentos. Eu adorava. E ninguém gostava, porque realmente, agronomia... Aí você viu, eu tô no lugar errado. Tô no lugar errado. Os meninos falavam pra mim, não tá errado. E aí todo mundo brinca comigo que eu era a única da sala que eu não colocava botino no pé. Não gostava, não era a minha. Eu era muito patricinha pra agronomia. E aí, depois que eu fiz agronomia, eu comecei a fazer vários testes vocacionais, eu comecei a fazer vivência. Eu já tinha uma afinidade com a nutrição, mas é um ponto muito importante que eu acho, assim... Pra quem tá querendo fazer vestibular, gente, principalmente nutrição, não fica apegado a isso. Eu achava que eu nunca poderia fazer nutrição, porque eu nunca fui uma menina corpo padrão. Eu nunca fui magrinha. Então eu falava assim, na nutrição, eu sou acima do peso, o que eu vou fazer lá? Nutrição é pra quem é magro, que quem vai aprender sobre isso. E na verdade é ao contrário. Né? Eu conheço muita gente que entrou na nutrição. Isso que eu ia te falar, que eu conheço 3 pessoas, assim, que é fofinha. Pois é, e assim, as pessoas às vezes entraram na nutrição pra aprender sobre aquilo pra si mesma. Mas hoje são profissionais excelentes, porque a partir do momento que ela aprendeu pra si mesma, ela conseguiu passar pras outras pessoas. Que chique. Você me disse que tem consultório, né? Que trabalha aqui em Nepomuceno, seu consultório, e também em Coqueiral. Isso. E quais são, assim, os maiores desafios que você encontra, assim, no dia a dia? Bom, o desafio da clínica é a adesão do paciente. Porque hoje em dia todo mundo quer resultado rápido, né, Alex? Estamos aí nas eras do Monjaro, Tem que ser rapidinho. Tudo. Todo mundo quer resultado rápido. E a nutrição, ela vai muito além disso. Ela não é um resultado rápido. Ela, na verdade, é um aprendizado. Então, eu coloco muito isso para meus pacientes. Vai demorar? Vai. Mas tudo vai depender do quanto você vai dedicar isso aqui. Então, a maior dificuldade é justamente a adesão. Porque tem muitas outras pessoas pregando coisas muito diferentes, resultado rápido, emagreça rápido, perca rápido. A hora que a gente chega no consultório, a gente aplica a real nutrição, as pessoas às vezes não ficam. Isso não é 100%, lógico, né? Mas
a grande maioria. E na internet tem muito disso também, né? As pessoas têm que ficar preocupadas com isso, né? Muitas promessas milagrosas ali que você vai perder a barriguinha em 15 dias. E são profissionais que às vezes não são nutricionistas, né, Alex? Não são profissionais, na realidade. Exatamente. Né? Alguns até são, né? São endócrinos, são nutrólogos. Ok, mas só a título de curiosidade para todo mundo, o único profissional que é permitido de passar dieta é o nutricionista. Só nutricionista. Endócrino, médico, educador físico, nem nutrólogo pode passar dieta. Não sabia, eu pensei que o nutrólogo pudesse. Não, a prescrição de dieta é exclusivo do nutricionista. Isso tá na resolução do Conselho de Nutrição. Só o nutricionista. O nutrólogo, o endócrino, ele pode acompanhar, prescrever coisas relacionadas à medicação, que normalmente é o que precisa, mas ele não pode prescrever dieta. Ah, tá. E como é que a nutrição ela pode melhorar a qualidade de vida da pessoa? Isso aí é amplo, né? Eu vou dar exemplos de vivência minha. Às vezes o paciente chega reclamando pra mim, que chega muito pra mim, paciente é mulher. Quase que 80% do meu consultório hoje é mulher. E por incrível que pareça, a maioria dessas mulheres, elas têm problemas com o intestino. Então, a nutrição, como todo mundo acha que é só perda de peso, é só resultado, eu tenho N pacientes que de um mês para o outro muda sono, intestino, disposição. Por quê? Porque quando a gente mexe com a alimentação, a gente não tá mexendo só com o comer, a gente tá mexendo com o corpo no geral. E o intestino, ele é ponto base. Ele é igual ao cérebro. Eles se comunicam da mesma forma. Então, se o seu intestino tá ruim, pode observar que várias coisas durante o seu dia a dia vão ficar ruins também. Então, a nutrição, ela melhora a qualidade de vida a partir do momento que a gente aplica a nutrição em si. Ah, tá. A gente aplica a alimentação como base de um indivíduo saudável. Então, a nutrição hoje, desde que ela não seja restritiva, desde que o profissional trabalhe de acordo com o que tem que ser feito, ela muda muito, ela muda parâmetros que a gente nem imaginava. Então, às vezes chega paciente e manda para mim, Taine, nossa, eu tô boba de ver. Eu melhorei muito meu sono, eu melhorei muito meu intestino, coisa de uma semana. Então, melhora a qualidade de vida mesmo, né? Muito. E se a gente melhora o intestino, a gente melhora a saúde mental também. Porque um e o outro estão juntos. Daqui a pouquinho nós vamos entrar na saúde mental. Aqui, e as dificuldades ali que eles encontram ali para mudar os hábitos, né? Porque às vezes a pessoa está acostumada lá, come carne gordurosa, bebe muito, come isso, come aquilo, mas aí chega na nutricionista, vamos cortar isso aí agora. Qual que é essa dificuldade que existe? A gente acha que vai cortar tudo, né, Alex? Mas a gente faz combinados. Porque eu explico o porquê que não é benéfico ela continuar nesse hábito de vida. Vamos pegar um caso aí que às vezes essa pessoa ela tem uma doença envolvida. Exemplo, uma gordura no fígado. Então, carne gorda e bebida, vou entrar nesse exemplo seu, só vai piorar a situação. E pra quem não sabe, gordura no fígado, ela, no início, ok, dá pra tratar. Mas se você não cuidar, ela pode virar uma cirrose não alcoólica. Uma cirrose de alimentação. E a pessoa não tem nem noção disso. Não, então a gente faz combinados. Por quê? Se a gente corta, a tendência da pessoa não seguir é maior ainda. Aí entra naquela primeira pergunta sua. A adesão da pessoa fica muito baixa. Então não adianta a gente cortar. Primeiro a gente educa o paciente no sentido de que, ok, beleza, a gente dá pra manter isso aqui, mas numa proporcionalidade muito menor. Se hoje você tem costume de a semana inteira comer uma carne gorda, dá pra gente fazer um combinado de trocar ali 3, 4 vezes na semana por uma carne mais magra, mas manter alguns dias da carne que você gosta. Exemplo, costelinha de porco, costelinha de vaca. É uma carne muito gorda. Independente se ela tá sem a capinha de gordura ali que a gente enxerga. Ela é por si um corte gordo de carne. Então a pessoa ela gosta, faz parte da rotina dela. Não faz sentido pra mim tirar. Mas eu faço um combinado com ela. Se na semana, de 7 dias na semana, você consome em 5, vamos diminuir para 2. Bebida, a mesma coisa. Aos pouquinho vai reduzindo, né? Porque o que acontece? Bebida, eu não bebo, né? Eu não gosto de bebida alcoólica, de cerveja. Mas eu vejo que a cerveja, a bebida alcoólica, ela tem um viés ali de prazer para todo mundo. É relaxamento, é prazer. O problema é quando as pessoas abusam. Então a gente sempre faz um combinado. Você não precisa parar de beber?
mas também não dá pra beber na proporcionalidade que você tá bebendo, não tem como. né? Porque eu já peguei paciente que bebia 3 fardos de cerveja no fim de semana. Começava sexta muito, não adianta. Eu não bebo muito, não. Eu só bebo de domingo, mas bebe 2 fardinhos, não adianta. Não adianta, né? A pessoa acha assim, não, mas eu bebo só no domingo. Mas tá, beleza, quanto? Né? Então a gente tem que investigar isso. E aí é a diferença nossa pro médico endócrino nutrólogo. Nenhum deles vai investigar a fundo essa rotina alimentar do paciente. Ninguém vai perguntar pra ele, você bebe? Beleza, quantas vezes você bebe? O que você bebe? O que você come junto? Ele não vai fazer isso. Ele simplesmente vai chegar e vai falar assim, não, beleza, é isso e isso que você tem que fazer. Nem sabe o que a pessoa faz. Às vezes é um problema muito mais profundo. E será que tem paciente que chega e mente pra você ainda? Mente. Mas aí, por que foi lá? Porque ainda tem esse tabu de que eles têm que chegar lá e falar tudo certinho. Mas aí é todo um jogo de cintura. A gente aprende a lidar com isso. Aos pouquinhos também você vai descobrindo ali. No particular, eu não recebo muito isso, não. Mas quando eu tava trabalhando no SUS, que eu trabalhei em Coqueiral no SUS por 2 anos, acontecia muito isso. Mas ao longo do tempo, a gente vai entrando com o paciente, vai mostrando pra ele confiança. Ele tem que confiar. O paciente tem que confiar no nosso trabalho. E aí ele ia, aos poucos, nos trazendo coisas que não tinha falado. Então, a gente sabe que ali não era a realidade. Por quê? Como que um paciente que hoje ele tá obeso, ele tá cheio de problema relacionado ao exame de sangue, e ele fala pra mim que ele come o mínimo possível e não tem acréscimos de outras coisas. Você observa também, né? Acho que talvez já tem 3 anos, né, que você trabalha na área, né? Você vai conversando ali, você já vai entender. Não, isso tá mentindo. Você finge que acredita, né? Tem 5 anos, na verdade. Eu tenho 5 anos de formada já. 5 anos? 5 anos. Com bastante tempo. Eu formei em final de 2019, né? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vai pra 6 anos, Vai né? pra 6 anos. 6 Mas anos. em Coqueiral você tá há quanto tempo? Em Coqueiral eu trabalhei em 2023, 24... 25. Na verdade foi... Não, como é que é? 2022, 23, 24. Isso mesmo. Aí no mês de 2024 eu troquei a área da nutrição. Porque eu gosto das experiências e eu gosto de adquirir outros tipos. Então eu não tinha experiência na área de alimentação escolar. Eu só fiz estágio. E era uma área que eu também tinha afinidade. Então hoje eu fico na alimentação escolar, mas também não deixo particular de lado. Existe assim uma dieta universal que todo mundo deveria seguir, que deveria ser obrigatório seguir, ou isso não existe? Não existe uma dieta, né? Mas existe um padrão alimentar que é universal para todo mundo. É o que o Ministério da Saúde traz no Guia Alimentar da População Brasileira. Eu falo que esse guia todo mundo deveria ver, mas não vê. Ele é amplamente divulgado, mas ninguém conhece. Ninguém nunca ouviu falar sobre o guia alimentar. Porque você já ouviu falar? Não. Pois é. Mas você prefere, assim, aquela dieta restritiva ou o equilíbrio, né, alimentar? É sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio é melhor, né? Flexibilidade. Flexibilidade, isso mesmo. É flexível. Porque uma dieta restrita, Alex, no máximo que você vai conseguir seguir é 1 mês, 1 mês e meio. Você fica pirado, dependendo do tipo de restrição. Então, é muito mais tranquilo a gente flexibilizar. Não adianta que a gente vai puxar. Se você procurou um nutricionista, não acredito que mesmo que eu pregue o equilíbrio, a flexibilidade, eu não vou te puxar e fazer alguns hábitos ficarem um pouco mais difíceis. É normal, porque essa é a mudança que a gente quer. Mas não do sentido de hoje eu tomo água, amanhã eu tô tomando vinho. Não é assim, não é da água pro vinho. A gente vai chegando aos poucos. Então, mas se ele seguir, vai no nutricionista, segue tudo que o nutricionista passa pra ele, vai resolver a situação dele? Vai. E eu vou ter que ir, então. Eu já tô te esperando, né? Tem que ir pra gente começar todo um trabalho, né, Alex? Eu vou ter que ir. Eu vou te falar, o que você acha da low carb e também do jejum intermitente? São estratégias. Eu não sou contra nenhuma delas, até porque ela é aplicada em até doenças. Não sei se você sabe, mas a low carb, ela não quer dizer que você não vai comer carboidrato. Porque numa fruta tem carboidrato. Numa verdura, numa beterraba, numa cenoura, tem carboidrato. Mas vai ter uma quantidade pequena. Então, isso também é considerado low carb. Low carb não é zero carb. É baixo
carbo. Então, low carb, normalmente, às vezes a gente aplica a pessoas que têm epilepsia. Por quê? A epilepsia, a convulsão, ela é estimulada isso, não sabia. pelo carboidrato. Então, normalmente, a gente faz uma dieta cetogênica ou low carb com essa pessoa para reduzir os episódios disso. Então, é muito aplicada em hospitais ou consultórios médicos que já vêm com essa indicação. E o jejum intermitente nada mais é que outra estratégia que a gente pode usar. Porque eu aplico ele em que sentido? Vamos supor que você é uma pessoa que você não tem o hábito de tomar café da manhã, não gosta de tomar café da manhã, e durante o longo do dia você não desconta isso aí, não fica uma fome excessiva. Ok, tudo bem. Mas uma pessoa que tem uma fome super elevada no café da manhã, tem necessidade do café da manhã, eu aplicar um jejum intermitente com ela? Aí não. E aí a gente vê também essa aplicação em muitos atletas. Atletas de preparo, de fisiculturistas, normalmente eles têm às vezes estratégias um pouco mais ponderadas. Porque faz parte do processo deles. Mas uma pessoa normal, ela não vai emagrecer mais ou menos por fazer low carb ou jejum intermitente. Na verdade, pode até prejudicar o processo. Ah, tá. Por isso a importância do nutricionista. Sim, né? porque se você entrar na internet hoje e digitar no ChatGPT, faça uma dieta pra eu emagrecer. Ele vai te passar uma dieta, só que ela não vai ser talvez sustentável. Porque ele vai considerar, pegar um exemplo lá de uma dieta que vai servir para emagrecimento. E cada pessoa é um caso, né? Eu, por exemplo, eu tenho um peso X, você tem outro peso. Não adianta aquela dieta que passou ali, é para uma pessoa de quantos quilos? Da mesma forma que uma pessoa que treina muito, ela pode comer um pouco mais do que uma pessoa que treina menos. Então a dieta tem que ser personalizada. Personalizada. Não tem dieta única. Então, da mesma forma que se a sua mãe for nutricionista e você quer seguir a dieta dela, não vai resolver. Então isso que eu ia falar, tem gente que vai, paguei a consulta lá, me passou uma dieta lá e tal, tô tendo um acompanhamento, e passa pros amigos depois. Não resolve, não vai funcionar, né? Porque o seu metabolismo funciona de uma forma, o meu funciona de outra. Então, cada um é individual. O que funciona? A mãe foi no nutricionista, o nutricionista ensinou pra ela os bons hábitos e aí ela transferiu pro pessoal da casa. Tá. Mas não é a dieta, é os bons hábitos. Tá. E alimentos assim, quais assim que você poderia falar pra gente aqui que são indispensáveis para uma boa alimentação, para uma alimentação saudável, né? Frutas, no geral. Qualquer fruta. Qualquer fruta. Independente do que você tem. Se você tem gordura no fígado, a fruta não vai piorar isso. Se você tem diabetes, a fruta não vai piorar isso. Não existe falar que fruta vai prejudicar uma doença. Porque se você fizer uma dieta só de fruta, você vai emagrecer e não vai alterar nenhum parâmetro seu de exame de sangue. Mas tem alguma fruta que você comer muito, vai fazer mal? Qualquer fruta. Todas? Até a maçã? Até a maçã. Laranja? Por quê? A laranja é um clássico. Né? Ninguém senta e chupa uma laranja. Ai, nossa, quando eu chupo laranja... É difícil começar ali, né? Exatamente. Então, o excesso da fruta também não é benéfico. Porque vai ter um alto valor calórico, tá? Mas fruta, verdura e o básico arroz e feijão, Alex, não tem erro. Tanto é que o Ministério da Saúde, ele pede que a gente consuma de 3 a 5 frutas diariamente. Nossa, tô devendo. Tá lascado. Tem que comer muita fruta, então. E você come fruta? Todo dia? Eu sou tão enjoada que eu não gosto de comer a mesma fruta nos mesmos horários. Então, se eu comer mamão de manhã, no café da manhã, eu tenho que comer uma fruta diferente no meio da manhã, uma depois do almoço, uma diferente à tarde. Então, pelo menos na minha casa, tem 4 tipos de fruta. A enjoada não passo isso para meus pacientes, porque isso é uma particularidade minha. Por quê? Não tem problema você repetir a fruta. Porque tem gente que gosta muito mais de banana e maçã do que de colocar um mamão, por exemplo. Eu ensino, mostro o que tem de benefícios, mas eu não vou falar pra pessoa ficar só nisso. Que é mais comum, mais prático, mais fácil, né? Banana e a maçã, às vezes uma mexerica também. Uma laranja, alguma coisa. É o básico de todo mundo. Então isso é todo mundo. Né? Mas é isso, uma alimentação saudável, ela tá baseada nessa alimentação comum. Lá em casa, quando tem fruta, é isso aí só. Tá vendo? É o básico. E outra coisa, a gente tem que levar em consideração também custo, né, Alex? Então, eu sempre falo pros meus pacientes, qual fruta tá de promoção? É a manga? É a laranja? Ok. Fruta de época também vai ser sempre melhor, porque ela
tem os nutrientes dela propícios daquele momento, porque ela não vai crescer sem necessidade de estímulo, ela vai crescer naturalmente, vai se desenvolver naturalmente. Então, a fruta da época, ela é sempre melhor de comprar também. E verduras, legumes também pode ser à vontade ou não? À vontade. À vontade. O que não é à vontade? Porque diz que tem aquela relação ali, quando ele é debaixo da terra e acima da terra. Não tem nada a ver. Então, o que não é à vontade? Os de baixo da terra que eles falam é porque acaba tendo uma concentração maior de carboidrato. Por quê? Normalmente é batata doce, mandioca, né? São carboidratos que normalmente a gente tem sempre que trocar pelo arroz. Agora, a beterraba é debaixo da terra e ela não tem nada de caloria. A cenoura debaixo da terra, ela não tem nada de caloria. Eu já ouvi dizer que se comer muita beterraba faz mal, é mentira. Não faz. A não ser que ela solte seu intestino, porque a beterraba é excelente pro intestino. Então, o máximo que ela vai fazer é isso. E, olha só, a beterraba, o consumo rotineiro dela aumenta até a vascularização sanguínea. Por quê? Ela é ótima pra pressão. Porque ela é vasodilatadora. Tá vendo? Pra te ajudar já. E como que a nutrição ela pode prevenir as doenças crônicas? Alimentação saudável, gente. Não tem outra explicação. Hoje em dia, isso aí é um ponto muito polêmico, que quando a gente bate na tecla em relação a alimentos industrializados, todo mundo acha que é 8 ou 80, ou você come ou você não come. Não é assim. Hoje em dia, a população está o tempo inteiro crescendo. Então, tem que ter um aumento na produção, tem que ter facilitadores. Então, o industrializado, ele não veio para ser ruim na nossa vida. Tem os ruins, com certeza, né? Mas tem os bons. Por exemplo, pão integral hoje tem N marcas excelentes, mesmo ele tendo uma durabilidade alta. Agora, se você consome muito industrializado, do tipo bolacha, porque não tem nenhuma bolacha boa no supermercado. Nenhuma. Nem aquelas que falam que são integrais. E as nem crianças fit. tudo levam pra escola. Exatamente. Então, toda vez que a gente fala como a nutrição vai agir, a gente tem que pensar no básico, Alex. Viver igual antigamente. O arroz, o feijão, a carne, as verduras e as frutas. Leite, né? Os derivados, leites e derivados. Tudo que você tem que desembalar sempre vai ser mais prejudicial. Então, desembale menos e descasque mais. Porque tudo que você tem que preparar vai ser melhor. Tudo que já vem pronto não é vantajoso. É muito melhor você preparar uma lasanha em casa do que você comprar uma lasanha congelada. Mais prático, né? É mais prático, mas não é melhor. Então, a nutrição hoje, ela tem esse papel de trazer o pessoal a voltar aos hábitos de antigamente. De parar de consumir um pouco os industrializados. Porque os industrializados, igual você falou, é prático. Todo mundo vai no prático. E aí tem um ponto. Tem o prático bom e o prático ruim. O prático bom, que eu dou sempre o exemplo. Você já viu... Olha pra você ver como que isso é pouco rotineiro. Alguma vez você já foi no freezer e já viu os legumes congelados lá? Não. Pois é. Tem brócolis, couve-flor, cenoura pré-cozida, congelada. Vende no mercado, né? A pessoa pega, já tá prontinho, tá bem mais prático. Esse é o industrializado do bem. Excelente pra você estar consumindo pessoa que não tem tempo, tem uma vida muito corrida. Esse pode, então? Pode, excelente. Não, tô certinho, tô correto. Eu faço isso, que é mais prático. É muito mais prático. Agora, algo que não é legal e é prático também, todo mundo compra. O famoso Hot Pocket. O hambúrguer. O hambúrguer tem um bom aqui na cidade. Olha, esse é bom. Tá fazendo até a propaganda. Aí, pois é. É muito melhor do que você comprar esse industrializado. Porque se você pegar a lista de ingredientes pra ler, se você conhecer 3 ingredientes, é muito. Que isso, gente. Por quê? Industrializado, tem que durar muito tempo, tem que ter conservante, estabilizante, corante, mil coisas. Né? Então, como que a nutrição pode melhorar a vida das pessoas? É comendo de forma saudável. Colocando no seu dia a dia a nutrição em prática. E por isso que a gente tem que seguir profissionais que estão falando sobre isso. E não o contrário. Então, fala até seu Instagram aí também, de alguma vez aí, pro pessoal seguir, ué. O Instagram é @TaineGarciaNutri. Meu nome é um pouco difícil de colocar, mas depois eu peço os meninos para deixar na descrição do Instagram deles, alguma coisa assim. Por exemplo, outro exemplo que pode melhorar muito a nossa saúde.
Tem necessidade da gente ficar comprando produto fit, light, diet sempre? Nem Não. sempre. Porque, eu vou dar um exemplo clássico. Nesfit. Bolacha Nesfit. De fit ela não tem nada. É a mesma coisa que você comprar uma bolacha recheada. Aí tem de mel, chocolate. Essa aqui é Nesfit, então essa eu Posso comer o Essa pacote é boa. inteiro. Não é assim. Então você já explicou pra gente aí que o ideal é a fruta ali que você descasca, né? Saudável. Eles têm que desembalar aí, não vale a pena, né? E existe assim alguma relação da saúde mental com a nutrição? Muito. Muito. Todo mundo negligencia isso. E aí, igual eu falei, os meus planos futuros é fazer uma especialização em intestino. Porque eu pego muitas pacientes com intestino e eu trabalho meu intestino. Porque eu tenho problema intestinal há muito tempo. E o meu problema intestinal, ele tá muito interligado à minha saúde mental. Eu sempre conto esse caso para todos os meus pacientes. Olha como que o nosso intestino sente. O meu pai, há uns anos atrás, acho que tem 2 anos, ele descobriu um câncer na cauda do pâncreas. Desde que eu peguei o laudo do meu pai até o dia da cirurgia dele, que foi de setembro a fevereiro, de setembro de 2022 a fevereiro de 2023, eu não derramei uma lágrima. É mesmo? Nada. No dia que meu pai entrou na porta do bloco cirúrgico, que eu deixei ele, eu desabei. E aí, 2 meses depois, o meu intestino começou a dar problema. E aí eu passei no gastro, ele falou, Taine, o seu problema é mental, psicológico. Emocional. E aí a pessoa acha que é simplesmente por conta de uma intolerância ao glúten, à lactose. Realmente pode acontecer. Só que quando a gente tem um problema intestinal e a gente não cuida da alimentação, isso aí vai piorar. Se o seu intestino fica ruim, pode crer que a sua saúde mental não vai ficar boa. Então você cuidando da alimentação ali, já acho que grande parte dos seus problemas vão embora, né? Podem se resolver. Porque o intestino, ele é um local onde prolifera muitas bactérias que são benéficas para a nossa saúde mental, que são produtoras de hormônio do prazer, hormônios da felicidade. Ali é o foco. Então, se esse intestino está nutrido só de bactérias ruins, está colonizado de bactérias que não vão favorecer, você vai ficar mais irritado, você vai ficar mais nervoso, você vai ficar mais depressivo, você vai ficar mais cansado. Então, não adianta, gente, a alimentação saudável, ela mexe sim com a nossa saúde mental. E uma alimentação ruim também. Porque quando a gente tem o costume de comer só porcaria, você fica sempre mais cansado, mais irritado, mais estressado. Lógico que tem vários fatores envolvidos, mas não posso negar que a alimentação é um primordial, essencial, né? É essencial, não adianta, tá? Então a gente tem que cuidar da nossa saúde para que o resto comece a andar. Tá aí, você disse aí sobre o intestino, né? Além do intestino, quais são assim as queixas mais comuns dos seus pacientes? As queixas mais comuns, além do intestino, deixa eu pensar. Eu pego muito mulheres querendo emagrecimento, mas eu trabalho muito com mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, que a alimentação ela é essencial para tratar a síndrome do ovário policístico. Por quê? Se você tem a síndrome, o seu corpo ele trabalha como um diabetes. Não é igual, é parecido. Então, a alimentação anti-inflamatória, que é o natural que a gente trabalha, com algumas alternativas, a gente consegue deixar essa mulher melhor. Então eu trabalho com pacientes que estão passando pós-câncer, mulheres que tiveram câncer de mama, câncer de útero, demanda de gordura no fígado chega muito no particular. O pré-diabetes também chega muito no particular, porque hoje está sendo muito comum o pré-diabetes, né? Resistência à insulina, que é quando a insulina fica mais alta e ela atrapalha a perda de peso. Então chega às vezes adolescentes novinhas que estão tentando emagrecer, estão acima do peso, e quando a gente faz o exame de sangue, a insulina está mais alta. E como que a gente trabalha para a insulina voltar a ficar melhor? Alimentação. Tudo uma alimentação equilibrada. Tudo é alimentação. Eu tenho uma paciente que ela chegou para mim com uma síndrome do ovário policístico muito séria, muito grave. E depois que ela começou o tratamento comigo, ela ficou comigo quase 1 ano. Ela que achava que não seria possível engravidar, ela engravidou. Sem tratamento. Por quê? Quando a gente melhora a alimentação,
a mulher ela fica mais fértil. Olha Então só, a não sabia. fertilidade, eu tenho 2 casos assim, na verdade. Uma eu tratei síndrome do intestino irritável. Então, às vezes a mulher vai lá, vai procurar um médico, vai fazer aquele tratamento prolongado, Sim. aquela coisa, sendo que ela pode resolver em casa ali mesmo. Pode resolver com a alimentação. Esses 2 casos me gravaram muito, porque essa tinha síndrome do intestino irritável e estava tentando engravidar há muito Nossa. tempo. A gente melhorou a alimentação, ela melhorou a saúde mental, ela melhorou o intestino e pouco tempo depois ela engravidou. Então isso. essa outra, com a síndrome do ovário policístico, ela falava pra mim, Taine, mas eu vou ter muita dificuldade de engravidar. Eu falei, calma, vamos fazer o acompanhamento com o seu médico. Eu e o médico, a gente tinha um contato, né? Vamos melhorar a sua alimentação, pratica uma atividade física e depois a gente vê. O médico vai entrando com as questões dele e eu vou entrando com as minhas. Pronto, hoje ela já tem 2 filhos. Que isso, hein? Daqui a pouco vai querer 3, 4, 5, vai falar, tá difícil. Calma, que aí a gente tem que voltar a melhorar, porque senão desanda tudo, né? Verdade. Você acha que a educação nutricional deveria começar já na escola? Tem que começar. Tem que começar. Então, mas não começa. Não começa. Por quê? Eu vou dar o exemplo meu em Coqueiral. Então, eu sou a nutricionista responsável pela alimentação escolar lá em Coqueiral, hoje em dia. É muito trabalho. Eu tenho muitas funções, muita coisa depende de mim. Então, eu preciso fazer pedido de compra, eu preciso trabalhar com financeiro, eu preciso fazer cardápio. E eu monto o cardápio... Mas esse aí é da prefeitura? Da prefeitura. Muito trabalho então, né? É muito trabalho. Acúmulo de funções. Mas eu gosto, então eu faço com prazer. Me toma muito tempo. Eu queria muito estar mais presente na sala de aula com as crianças, mas não dá tempo. Então eu monto o cardápio de acordo com o que tem que ser feito para aquela idade e de acordo com uma alimentação saudável. Então o cardápio ele já é montado para atender a necessidade da criança. E é super interessante a gente estar presente dentro, começa desde a creche. Então na creche a gente tem uma série de restrições para que essa criança ela comece a entender como que é uma alimentação saudável. Então tem que começar desde pequeno. Só que a gente precisa da ajuda das professoras, das monitoras que estão ali, de estimular essa criança a comer em casa, Alex. Por quê? Vamos pegar uma criança que fica meio período na escola. Ela fica muito mais tempo em casa do que na escola. Com certeza. Então tem que vir de casa. Então por isso que um plano de ação meu agora para esse final de ano é participar das reuniões de pais. Para eu poder educar os pais, para que os pais eduquem os filhos. Você manda umas cartilhas também, às vezes? Não? Sim, sim. E outra coisa, se o trabalho não começar em casa, não resolve. É verdade. Porque a criança vai chegar na escola, por mais que a alimentação esteja ali fornecida sendo da forma saudável, se ela levar uma bolacha recheada, um suco, um refrigerante, as outras crianças vão querer também. vão querer também. Em casa, às vezes o pai até ensina direitinho, né? Você tem que alimentar isso, uma alimentação saudável, mas a minha coleguinha leva também. Sim. Tanto é que agora, daqui pra frente, eu coloquei uma restrição quanto a isso dentro do refeitório. Dentro do refeitório da escola, só vão permanecer comendo a comida da escola. Se tiver levado outro lanche que seja bolacha recheada, refrigerante, ela vai guardar e ela vai comer no horário do recreio. Porque lá tem horário de refeição e horário do recreio, são separados. Então ela vai comer no horário do recreio. Por quê? Tava acontecendo da criança largar o prato de comida para poder ir comer com um coleguinha aquele pacote de bolacha recheada, aquele salgadinho. Não pode. Não pode. Então começa em casa. A educação É mais prazeroso, né? Muito mais, né? Às vezes o cardápio não agradou tanto, né? E outro plano de ação que eu estou para colocar em prática é para facilitar a vida dos pais. Ok, não quero comer a comida da escola, eu vou montar um cardápio padrão para todas as crianças. No prático, Alex, pão com queijo, misto quente, um bolo caseiro, porque é 10 vezes melhor do que ela levar um bolo caseiro, um pãozinho de queijo, um pão de sal, do que ela comer a bendita bolacha recheada. Por quê? Um pacote de bolacha recheada tem 1000 calorias. Então bolacha recheada é o vilão. É um dos vilões. Mas chega a ser um dos piores? Um dos piores. Um pacote de bolacha recheada equivale a 8 pães de sal. Se eu colocar 8 pães de sal na frente da criança, ela não come. Mas o pacote come 2. Come. E aí depois a gente não sabe por que essa criança desenvolveu obesidade,
diabetes. E aí lá na frente a gente vai entender. Então tem que tomar cuidado. Então a educação alimentar e nutricional, ela começa desde pequeno dentro de casa. Porque a gente sozinha, como se diz, uma andorinha só não faz verão. Então não adianta. Eu sozinha eu não consigo. Eu sou só a ponte. Eu tenho que passar para que o pessoal continue dentro de casa. Então, você disse aí que... Você diz? Não, a gente vê, a gente percebe, a gente sabe. Que você trabalha aqui em Nepomuceno, trabalha em qualquer então você trabalha bastante, né? E como que você equilibra, então, a sua vida pessoal com o trabalho? Então, eu sou muito organizada nas minhas coisas. Então, eu tenho horário para tudo. O pessoal até brinca que eu fico doida, que eu fazia até planilha de horários para eu poder esquematizar as minhas coisas. Então, o que é prioridade na minha vida é prioridade nos meus horários. Então, eu tenho que fazer o que eu prego, Alex, eu tenho que fazer o que eu falo, né? Então, eu tenho que manter a minha vida ativa, eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que comer bem. Não é sobra fácil. tempo? Sobra tempo. Eu, graças a Deus, hoje eu ainda moro com os meus pais e minha mãe me ajuda muito. Então, no final de semana, a gente prepara a maioria das coisas para deixar pronto durante a semana, que é o caso das verduras, né? Já deixa picada, já deixa mais ou menos cozida. Um dia da semana, a gente refaz aquilo de novo. A família toda te segue nisso aí, na alimentação ou não? Não, santo de casa não faz milagre. Pior que isso mesmo. Então, lá em casa eu até tento, né? A minha mãe até que tem acompanhado bem, mas a maioria das vezes quem faz mesmo sou eu, né? Meu pai e meu irmão fica meio ali na contramão, mas eu ainda já melhorei muito os hábitos lá em casa. Muito. Desde quando eu comecei a fazer nutrição, já melhorou muita coisa lá em casa. E a rotina fica pesada, bem pesada, mas igual eu falei, se é uma prioridade, eu coloco como um tempo que eu não posso deixar. Então, na parte da manhã eu tô o tempo todo em Coqueiral. Então, eu fico das 7 às 11, chego em casa, almoço. Lá é segunda a sexta lá? Agora tá de segunda a quinta, porque eu tô ficando um pouco a mais na segunda e na quarta, porque eu cumpro 20 horas lá. Então não é muita coisa. Por isso que me sobrecarrega, porque é muito pouco tempo para fazer muita coisa. 4 horinhas que eu fico lá de manhã, na terça e na quinta, que é os dias que eu fico das 7 às 8. Gente, a hora que eu vejo são 10 horas. E eu não consegui nem ir na escola ver o que tá acontecendo. Então aí eu chego em casa, almoço, dou um tempinho e já corro pra academia. Por quê? No final da tarde eu já pego na clínica. Então eu sempre reservo o horário depois das 5 pra me estar no particular. E no sábado também na parte da manhã. Por quê? Esses horários são os horários que todo mundo mais procura. Porque é depois do trabalho, é no sábado que a pessoa tem mais tempo. Então eu já esquematizei o meu horário para poder fazer, ficar tranquilo para as pessoas. Na sexta-feira, que é um dia que eu não trabalho em Coqueiral, eu atendo na parte da tarde. Então eu coloco os meus horários de acordo com que eu tenha minha vida, minha rotina, mas também que eu possa priorizar meus pacientes para atender todo mundo. Certinho. E agora mudando um pouquinho assim, qual que é o conselho que você dá para aquela pessoa que já colocou na cabeça, eu vou fazer nutrição, esse é meu sonho, eu quero fazer nutrição. Tem algum conselho ali para ela não errar? Porque você falou que errou no início, né? Você foi para um outro curso, agronomia? Sim. Aí depois você foi para nutrição. Aí a pessoa vai agora para nutrição, mas não é aquilo que ela quer. Tem algum conselho ou isso é difícil? Mais pessoal? Porque o que acontece? Todo começo de curso é chato. Até você começar a ver as matérias específicas, demora. Mas o conselho é, Alex, gente, não deixa de prestar atenção nessas matérias do começo. Porque é uma coisa que eu conversei no final do curso com meus coordenadores. As matérias todas têm link com as matérias específicas. Então, se você não pega bem as matérias iniciais, você vai passar perto depois. Verdade. Porque eu passei. Eu passei. Eu tomei pau numa matéria que chama farmacologia. É o estudo das medicações e das interações medicamentosas com os alimentos. E como eu tomei pau e eu tive que repetir essa matéria, eu repeti ela mais pra frente do curso, onde eu já estava tendo atendimento nutricional de prática e outras matérias sobre medicações. Aí que eu fui entender a importância dessa matéria na nutrição. Porque se eu não souber que um medicamento X, quando você consome ele perto do alimento Y, ele não deixa absorver o cálcio, por exemplo, aí o paciente vai começar a ter deficiência de cálcio e eu não vou saber explicar o porquê.
Certo. Então, não negligencie as matérias do começo. É chato o começo, é matéria muito teórica, mas vai firme. Mas que em todos os cursos deve ser assim, né? Todos. Porque é uma novidade ali, tá começando Todos. também. Você saiu lá do colégio, aí vai, as amizades diferentes, agora eu tô na faculdade, tô na universidade e tal. É outra Muda história. também, né? E outra coisa, se você gosta da nutrição, quer fazer nutrição, o que eu te aconselho? A não seguir modinha. Estuda, vai montando o seu Instagram ali, vai colocando informações importantes, porque o estudante, ele pode já transmitir essas informações, ele não pode assinar como nutricionista, mas ele pode transmitir informações. Então vai fazendo o seu caminho desde a faculdade, porque a tendência de você chegar pós-faculdade e já ter um público ali que vai te receber é muito maior. Então, e tem gente também que olha, por exemplo, a Taíne fez nutrição, vou fazer também, não sei o quê. Então, às vezes vai por isso. Sim. Vai porque vê ali, você tem um consultório bonito e tal. Sim. E às vezes nem tem aquela vocação, então, mas porque espelha em você. Sim. E isso, você acha que isso é interessante ou não? Muito. Eu já cheguei a dar palestras nas escolas aqui, para ensino médio, terceiro ano. E assim, apresentar o curso para essas pessoas é muito interessante, porque eu me sinto muito bem quando alguém fala que eu sou o espelho para ela, que ela tem vontade de fazer. Eu falei, faz mesmo. Tem os seus altos e baixos, como toda profissão tem, mas é uma profissão muito gratificante, principalmente se a gente entra numa área onde o resultado é muito claro. Eu sempre falo que é o hospital, Alex. Porque o hospital, a pessoa tá ali e ela não vai ter escolha de seguir ou não o que a nutricionista passou. Ela tem que seguir. Ela tem que comer aquilo ali. E quanto melhor é a nutrição no hospital, menor é o tempo de internação do paciente. O que economiza custo para o hospital, melhora a disposição da pessoa porque ela fica menos susceptível a pegar outras doenças. Então, a nutrição mais linda para mim seria hospitalar por conta disso, que a gente vê a melhora do paciente assim de 2 dias com uma nutrição realmente aplicada. Mas você tem que gostar, porque o hospital é um ambiente muito difícil, é um ambiente que quando eu fiz estágio ele me deixou bem assim assustada, porque você vê muita coisa, você trabalha com casos muito mais graves, então você tem que gostar. Mas é uma profissão muito gratificante quando as pessoas te mostram o resultado. Eu recebo muito feedback dos meus pacientes que enche meu coração. Eu falo, realmente, bom demais, eu tô fazendo certo. Né? E isso, por exemplo, paciente no SUS que eu atendi em Coqueiral, ele gostou tanto que ele trouxe a família dele pro particular pra mim. Coisa boa, hein? Excelente. Isso é muito gratificante. Você chega, funcionou pra mim, deu certo. Sim. É muito bom. E isso não é 1%, Alex. São muitas pessoas que têm bons resultados, né? Depende da pessoa, sim, mas depende do profissional também. Porque, querendo ou não, a gente tem que acalentar o paciente, a gente tem que envolver ele para ele poder ter confiança e ele seguir o que você está falando. Então, não é simplesmente você chegar e passar uma dieta que toma. Não é. Você tem que tratar o paciente como se ele fosse uma pessoa ali do seu círculo de amizade. Porque aí ela pega confiança e aí a gente consegue trabalhar com ela. Legal, muito bom bater esse papo com você aqui, passou muito rápido. Muito rápido. Né? Mas aqui pra gente terminar, conta pra gente qual que é o segredo do sucesso aí no seu trabalho e na profissão. Rapidinho aí, vamos terminar esse podcast, você falou muito já, né? Mas é gostoso porque... passa tão rápido, né? Passa rápido e vocês deixam a gente muito à vontade. Então, eu gosto muito de falar, tenho facilidade em conversar, então pra mim vai muito, muito tranquilo. Segredo do sucesso é dedicação, Alex. Eu sempre escutei essa frase do meu tio e eu repito. Qualquer profissão que você tiver, você vai ter sucesso se você se dedicar e você mostrar para as pessoas o seu trabalho. Então é isso. É dedicação, é fazer o seu trabalho bem feito. Seja em qualquer profissão, né? Qualquer profissão. Principalmente nós que somos autônomos. Porque a gente depende do público pra gente ter o nosso trabalho. Verdade. Então você tem que ser educado, você tem que tratar bem a pessoa, porque se você trata mal a pessoa, ela não vai voltar. Não adianta. Então você tem que fazer o seu trabalho bem feito, mostrar por que você tá ali e cativar as pessoas. Verdade. Esse é o segredo do sucesso, é a dedicação e cativar as pessoas. Bom demais. Ô Taíne, muito obrigado aqui mais uma vez, né, por estar aqui hoje com a gente.
E tem algo mais que você gostaria de falar? Eu agradeço o convite, né? Desejo muito sucesso para vocês. Igual eu falei, tá tudo muito, muito lindo aqui. Vocês estão de parabéns, estou acompanhando vocês nas redes sociais. E foi um prazer estar aqui, sendo a primeira mulher, podendo falar sobre nutrição. E eu gosto muito de poder passar para diversas pessoas, porque às vezes a gente fica muito focado só no Instagram, nos nossos pacientes, em pessoas do nosso círculo, e falar para a população, para mim, mostrar um pouquinho da nutrição, me deixa muito feliz. Porque por mais que a pessoa às vezes pega só uma linha do que eu falei, às vezes fica marcado. Legal. Então é isso aí, gente. Final de mais um podcast e até semana que vem. Valeu!